Oi, gente. Emily, você conseguiu chegar aqui, que bom. Oi, gente, vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me vendo bem também? Oi, Solange, tudo bem com você? Quanto tempo? Sara, Carol, já fazem parte do meu domingo. Renan. Olá, gente. Bom, já vi que vocês estão me ouvindo, né? Vocês estão me respondendo, então. Ahn, Esperar só um pouquinho pro pessoal ir chegando, né? Tudo bem, legal. E aí, vocês estão aproveitando bem o domingo? Ouvimos e vemos bem, legal. Oi, Paula, tudo bem? Gente, hoje o assunto é sobre Setembro Amarelo e como ser um amigo profissional, um parente melhor, né? Espero que todos vocês estejam aqui por isso, né? Não só porque vocês viram lá que alguém tava live e resolveram entrar. Semana passada, toda semana eu passo um desafio final para vocês, né? E semana passada o desafio final foi que vocês fizessem alguma coisa, ou pelo menos trabalhassem em cima de começar a fazer alguma coisa que vocês tivessem medo. Quem estava aqui na semana passada começou a trabalhar nisso, tá fazendo alguma coisa em torno disso? Escreve aí pra mim que eu quero saber, ok? Gente, vamos lá então. Agora a gente já tá com 13 pessoas, então eu já vou começar a falar sobre o assunto de hoje. Eu vou pedir para vocês, por favor, para que as perguntas sejam colocadas apenas no final, que semana passada eu senti que eu me perdi um pouco enquanto estava lendo os comentários, enfim, eu não quero que aconteça isso hoje. Oi, Cleide, tudo bem? Então vamos lá, gente. Quando a gente fala de Setembro Amarelo, a gente estava falando sobre prevenção ao suicídio. E esse ano começou uma prevenção quanto às doenças mentais em geral, tá? Vamos falar um pouquinho de como é que a gente pode ser um amigo, como a gente pode ser um profissional melhor e como a gente pode evitar que às vezes um parente nosso, um amigo nosso, que alguém que possa estar precisando não tenha a ajuda que eles precisam, tá? Vamos lá. Como eu falei pra vocês, gente, perguntas por favor só no final, tá? Eu vou responder todas as perguntas. Primeiro eu acho interessante a gente saber um pouco do que é realmente o suicídio, o que tá acontecendo. Ainda tem um tabu muito grande para falar sobre isso, né? Muita gente não fala, muita gente quer deixar para lá, não quer ouvir, porque é um assunto que assusta muito as pessoas, né? Só que é um assunto que precisa ser falado, porque o número de suicídios cresce cada vez mais e hoje os números da Organização Mundial da Saúde é que a cada 40 segundos uma pessoa no mundo se mata. Quer dizer, é um número muito grande, né? Isso sem contar quantas tentativas existem que não são bem sucedidas, ou seja, quantas pessoas que realmente tentam se matar, não conseguem, elas não entram nesse número de que a cada 40 segundos uma pessoa realmente se mata, né? Isso sem contar, gente, isso fora você, por exemplo, acidentes de carro, onde muitas vezes a pessoa pode estar com vontade de se matar, ela pega o carro, bate o carro em algum lugar, né? Isso para vocês seria o quê? Isso, para mim, a meu ver, ao ver dos profissionais, isso é um suicídio, mas ele vai entrar nos números como um acidente de carro, né? De repente, uma pessoa que viu que a casa começou a pegar fogo e não saiu de lá. A pessoa ficou lá dentro da casa, né? Porque ela queria, às vezes, morrer. Isso não vai entrar nos números como um suicídio, isso vai entrar nos números como uma morte por... como é que se fala? Enfim, porque a casa pegou fogo, né? Mas... Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o número de suicídios às vezes não, é bem maior do que os números que a gente tem hoje, ok? Tem alguns dados interessantes da Organização Mundial da Saúde também, é que 80% das pessoas que se suicidaram, elas procuraram por um médico um mês antes delas se suicidarem, né? E o que isso significa? Isso significa que no nosso sistema de saúde, pode ser que a pessoa tenha indicado alguma coisa, que a pessoa poderia estar ali por algum sintoma que ela provavelmente expressou, mas que naquela hora aquele problema não foi abordado, ou de repente a forma como foi abordado não fez com que a pessoa realmente levasse adiante, com que a pessoa procurasse ajuda, né? De repente, o jeito que a pessoa fala, olha, você precisa tratar isso com um psicólogo, e até a pessoa realmente marcar uma sessão
com o psicólogo, até ela realmente conseguir ir, existe um gap, né? Existe um caminho muito grande para isso e às vezes a pessoa não chegou a concluir por conta disso, né? Um outro dado interessante que eu acho que é bom a gente ter em mente é que 2/3 das pessoas das pessoas que realmente se suicidaram, uma semana antes elas avisaram o familiar que elas iriam fazer isso, avisaram, deram a entender, contaram, né, para alguém. E a pessoa provavelmente ignorou, ou a pessoa achou que isso não ia acontecer, ou mudou de assunto, enfim, não escutou. Então é por isso que a gente tá fazendo essa live de hoje, justamente para você não ser uma dessas pessoas que foi avisada de alguma coisa, às vezes não necessariamente de suicídio, e acabou não fazendo nada, acabou não tomando uma decisão ali que pudesse ser melhor para a pessoa, que de repente pudesse ajudar, ok? 50% dos suicídios eles se dão por doenças psiquiátricas, principalmente bipolaridade e depressão. E é que eu quero falar hoje com vocês também, agora eu vou parar esse assunto do suicídio e vou entrar nesse assunto da depressão, né? Que foi o mal do século, né? Hoje em dia eu parei para pensar um pouco na maioria dos meus pacientes, hoje em dia a maioria já foram depressivos, hoje a maioria é ansiedade, né? O problema é a ansiedade. Mas vamos falar um pouquinho dessa questão da depressão, que eu acho que ainda assombra muitas pessoas, né? Inclusive tem um curso que eu tô fazendo, foi um curso que a Patrícia, que tá aqui me assistindo, me mandou, um curso gratuito da Avasos, sobre suicídio, tá? Se alguém quiser fazer, o curso é gratuito, é por uma plataforma do SUS. Eu fiz esse curso, é um curso muito bom, é um curso bem completo e existem informações que inclusive eu tive aqui no meu mestrado nos Estados Unidos. Então quer dizer, às vezes a gente pensa, mas é do SUS, é de graça, deve ser alguma porcaria, não deve ser bom. Não, o curso é muito bom sim. Quem quiser fazer, manda uma mensagem pra mim que eu mando pra vocês por inbox o site, ok? Então vamos lá, pulando um pouco para depressão, gente. A maioria de vocês acha que já sabe, mas acho que vale a pena a gente falar um pouco em cima disso também. Quais são as características da depressão? Existem várias características. Dentre as mais comuns, eu citaria irritabilidade, tá? Sofrimento, muito sofrimento, com certeza. Redução ou aumento do sono. Então eu acho que isso é muito importante a gente falar sobre redução e aumento do sono, porque algumas pessoas falam assim pra mim, não, mas eu não posso estar com depressão porque eu tô dormindo bastante, né? Quando na verdade dormir muito também significa uma fuga da realidade, então também tem a ver com depressão. Dormir pouco também, porque às vezes você tá pensando em tantas coisas, você tá tão preocupado com tudo e sofrendo tanto que nem descansar você consegue, tá? Então tem esses dois polos, né? Tem também, por exemplo, uma angústia, tem aquele sentimento de desesperança, enfim. Lá no DSM-5 a gente tem um monte de critérios que podem acabar em depressão, né? Que não é obrigatório que você tenha sempre os mesmos sintomas, tá? Agora vamos para a parte mais importante, gente. Como nós podemos ajudar uma pessoa que pode estar em depressão, uma pessoa... Falando até da bipolaridade, porque a bipolaridade também tem um momento, né, de humor depressivo. Uma pessoa que pode estar em suicídio, como a gente pode ajudar essas pessoas, tá? Algumas dicas aí para você ser um profissional, para você ser de repente um amigo e um parente melhor, tá? O número 1, na minha opinião, é você entender, você com você mesmo entender que a pessoa precisa de ajuda profissional, tá? Por melhor pessoa que você seja, você vai conseguir ajudar para a pessoa andar um bom caminho, mas você precisa entender que a pessoa precisa de ajuda profissional, tá? E inclusive nesse curso que eu fiz, inclusive aqui, eu sempre escutei isso também, que as pesquisas mostram que muitas vezes a questão do suicídio, a questão da depressão, a questão das doenças mentais, muitas vezes elas vão além da ajuda de um só profissional. Então, para você ver que a extensão do problema às vezes é muito maior do que a gente pensa. Ela acaba acontecendo, por exemplo, num caso de suicídio, num caso de depressão, a pessoa procuraria uma terapia, mas ela também procuraria uma ajuda com um psiquiatra. E dependendo do que for, ela pode procurar outros tipos de terapia, outros tipos de ajuda. Se a pessoa de repente tiver mal da saúde, de repente se a pessoa precisa de alguma coisa e isso está dificultando que ela fique bem, é uma outra área que ela precisa trabalhar também. Então a primeira coisa é isso, é você entender que a pessoa precisa de ajuda profissional e ajudar a pessoa a procurar essa ajuda profissional, tá? O número 2 é que não fazer comparações, tá?
O que eu quero dizer com isso, gente? Já não faz muito tempo que eu vi uma vez no Facebook, eu acho, um meme, alguma coisa assim, que falava assim que às vezes você para e você fala assim, nossa, gente, eu tô tão cansada porque eu tô fazendo tal coisa, tipo, sei lá, vai. Nossa, eu tô tão cansada, eu tô trabalhando até mais tarde, tal, não sei o quê. E aí sempre vem uma pessoa e fala assim, nossa, e eu então? Que além de trabalhar até mais tarde, eu tenho um outro emprego. E quando eu chego em casa, eu tenho que fazer não sei o que lá. E aí eu tenho que não sei o que lá. E aí o meme era assim, nossa, eu não sabia que eu tinha entrado numa Olimpíada de quem tá pior. E é mais ou menos assim, eu acho que é cultural do brasileiro tentar mostrar que tá pior, muitas vezes não para se fazer de vítima, algumas vezes sim, mas eu acho que para mostrar pra pessoa que assim, olha, tem casos piores que o seu. Só que a pessoa que tá com depressão, a pessoa que às vezes tá pensando em suicídio, ela não quer saber que existem pessoas piores. A pessoa quer ser ouvida, a pessoa quer tá dando um grito de ajuda, né? Então você chegar pra pessoa, é aí que eu falo de não fazer comparações, né? Você chegar pra pessoa e aí eu falo assim pra vocês, nossa, gente, eu tô me sentindo tão mal, tal, às vezes eu sinto como se eu quisesse sumir do mundo. Aí vem uma pessoa e fala assim pra mim, né? O que vocês responderiam, né? Para um pouco e pensa. Se eu chegasse pra vocês e falasse assim, nossa, gente, aqui na live, eu tô me sentindo tão mal, tal, às vezes eu sinto que eu queria sumir do mundo, eu não queria mais estar aqui, tipo, eu não faço diferença pra ninguém. O que vocês me responderiam, né? O reflexo normal é vocês me responderem, não faz isso, não, pensa bem, não sei o que, a sua vida, isso tudo bem, é ótimo, né? Acho que a pessoa também precisa ouvir isso. Mas a pior coisa é você chegar pra pessoa e falar assim, nossa, você tá aí querendo se matar, sendo que você tem uma casa, você tem comida, você estuda, você tem condições disso, você tem condições... Imagina as pessoas que não têm o movimento das pernas, vamos supor. Imagina as pessoas que não enxergam, as pessoas que não conseguem se comunicar, que não podem... E aí, sabe, você para pra você e fala, tá, tudo bem, é uma situação muito pior que essa, pode ser que seja, mas o que você está ajudando a pessoa mostrando, comparando com pessoas piores? Pesquisas mostram que você trazer esse tipo de conteúdo para a pessoa faz com que ela se sinta ainda pior, porque a pessoa em depressão, a pessoa que quer se matar, ela muitas vezes pensa, nossa, além de tudo eu sou uma ingrata. Essa pessoa tá certa. Além de tudo, eu realmente não mereço viver. Tem tanta gente aí que tá doente, que tá com uma doença terminal e eu que não tenho nada, tô pensando em me matar, realmente eu não mereço essa vida. E acaba que isso piora ainda mais o estado dela. Então, não fazer comparações, tá? Uma outra coisa que eu coloquei o número 3 é não julgar. O que eu quero dizer com não julgar? Às vezes você acaba julgando a pessoa e você... Que tem a ver com esse também, com o anterior, né? De comparar. E às vezes você julga a pessoa no tipo assim, nossa, com a vida que você tem, né? Ou então para outras pessoas, às vezes essa pessoa fica sabendo, né? Nossa, mas você tem dinheiro, você tem um trabalho, você tem isso, e aí a pessoa fica sabendo. É uma situação complicada, faz com que a pessoa se sinta ainda pior. Isso é não só uma pessoa com depressão, gente. Uma pessoa, qualquer pessoa. Então a gente tem que pensar muito bem antes da gente julgar, porque a gente não tá no corpo dela. Cada um sabe a dor que sente. Às vezes essa dor que a pessoa tá passando, pra você não é nada, porque você já passou por coisas piores, mas pra pessoa que nunca precisou passar por isso, essa dor é muito grande. Então acho que a gente precisa ter hoje um pouco mais de empatia, entender um pouco mais do que as pessoas estão passando, né? A dica número 3 que eu tenho pra vocês, que é o mais importante no caso de suicídio, é não ignorem, não é 3, né? 4 já. Não ignorem os comentários suicidas. Pra quem tá entrando agora, eu já falei, 2/3 das pessoas que se suicidaram contaram para um familiar uma semana antes que elas estavam pensando em se matar. Não ignore os comentários suicidas. Existe um mito que diz que quando a pessoa fala que ela quer se matar é porque é mentira, é porque ela quer chamar atenção. Isso, tem um monte de pesquisas em cima disso, todas elas mostram que isso é mito. As pessoas avisam sim, e às vezes elas não avisam tão diretamente do tipo assim, eu quero me matar. Muitas vezes elas dão a entender, por exemplo, eu não sirvo pra nada mesmo, eu não quero mais viver, eu não quero mais estar nesse mundo, eu só quero sumir. Quando isso acontece, o melhor que você tem a fazer é perguntar diretamente pra pessoa, você tá pensando em se matar? Simples e pontual.
Aí você vai me dizer, outro mito. Mas se eu perguntar desse jeito, eu não vou estar plantando a sementinha da ideia na cabeça da pessoa? Não, você não vai. Porque se a pessoa realmente pensa em se matar, ela já pensou nisso antes. E não é porque você está conversando sobre isso que você vai estar fazendo a pessoa pensar nisso. Pelo contrário, a pessoa vai perceber o quanto você se importa. A pessoa vai perceber o quanto você está prestando atenção no que ela está falando. E se a pessoa estiver pensando, você vai perceber pelo jeito que ela vai agir que ela realmente está pensando nisso. E a partir daí você consegue ajudar. Se a pessoa disser, não, realmente eu tô pensando em suicídio, você vai conseguir ajudar. Vamos procurar ajuda, eu vou com você, eu ajudo você. Então seja um amigo melhor, né? Acompanhe a pessoa. Não só seja aquele amigo de balada, aquele amigo de, ah, não, você tá com depressão, então vamos sair, vamos beber, a gente vai esquecer os problemas, aí a pessoa vira alcoólatra, né? Mas não só nesse sentido, né? Mas vamos procurar uma ajuda profissional. Eu vou com você ao psiquiatra, eu vou com você ao psicólogo. A gente vai junto, a gente tá junto nisso. Então, a pessoa que tá em depressão, a pessoa que tá com uma doença psiquiátrica séria, ela precisa de apoio. E ela precisa principalmente sentir que não é fraqueza ela procurar uma ajuda. Eu conheço várias pessoas e já tive como pacientes também, pessoas que não podiam contar pros pais porque os pais iam falar que era falta de Deus, porque os pais iam falar que isso é falta do que fazer porque você é um desocupado, e não iam, e se ele falasse, mãe, mas eu quero fazer uma terapia, toda manhã falar, imagina, isso é coisa de gente doida, você não pode fazer terapia e tudo mais. Então, seja uma pessoa mais aberta, mostre que isso não é nada demais. E mesmo que você seja um amigo, né, mesmo que os pais da pessoa achem isso e você seja um amigo, o fato de você falar, não é nada disso, imagina, eu já fui, conheço uma pessoa que foi, não é nada de coisa de louco, vai ajudar a pessoa a parar um pouco e falar, nossa, tem alguém que me apoia, tem alguém que realmente não acha isso, sabe? Então eu acho bem legal. E para terminar, então essas foram as 4 dicas, e para terminar eu queria contar para vocês 2 casos que eu achei muito legais que eu ouvi essa semana, tá? Foram 2 casos de 2 colegas meus no mestrado, quando a gente estava discutindo a questão do suicídio, né? E eu achei bem legal trazer para vocês terem um pouco em mente de como foi essa questão com eles, né? Uma das meninas que estavam no mestrado comigo, ela tem as duas têm uma história muito pesada, que eu não vou entrar em detalhes, mas assim, uma delas falou que ela teve problemas com drogas, tudo, e que ela sabia que ela queria se matar. Ela sabia que ela não queria viver nesse mundo, ela sempre foi deprimida, sempre teve depressão, e ela disse que sempre avisou, inclusive os parentes. Então isso pra mim foi uma história até um pouco diferente, porque ela avisava os parentes, ela falava, mãe, olha, pode ser que eu não esteja aqui amanhã, tá? Então tchau, olha, não conta comigo, eu não sei se eu vou estar aqui amanhã, vocês sabem que eu não quero mais viver, eu não quero mais estar nesse mundo. Então ela sempre foi muito franca com relação aos pais. E os pais meio que não sabiam como lidar com isso, falavam, ai, para de falar disso, não sei o que, enfim. E mesmo quando tentavam ajudar, ela não queria ajuda. Ela tinha passado, se não me engano, por 7 psicólogos antes dela realmente chegar no psicólogo que ela tinha conhecido. E aí, que alguém, acho que falou pra... Eu não lembro o que aconteceu, que eu sei que ela foi parar nessa pessoa. E disse que quando ela chegou pro psicólogo e falou assim, uma dica aí pros meus amigos psicólogos, né? Ela chegou pro psicólogo e ela falou assim, então, eu tô aqui, eu vim por causa disso, mas eu quero me matar e eu já decidi e é isso, tipo, eu não vou estar aqui por muito tempo. Aí o psicólogo olhou pra ela e falou assim, tá, ok, eu entendo que você quer se matar, eu não gostaria que você fizesse isso, mas se você quiser sentar um pouco aqui e conversar um pouco comigo do que te leva a fazer isso, por que você realmente quer se matar e quais são os seus motivos, eu tô todo ouvidos, né? E ela disse que aquele momento mudou a vida dela, porque... E aí você para pra pensar que é uma coisa tão idiota, né? Mas ela falou pra gente, eu esperava que o psicólogo fosse falar, não faz isso, não, pelo amor de Deus, imagina uma menina tão nova, uma menina tão bonita, uma menina com tanta vida, por que você vai se matar? E era o que ela já estava acostumada a ouvir, então ela ia ouvia falar, ai, tá, beleza, eu quero me matar, pronto, acabou. Entendeu? Mas o fato da pessoa ter falado assim, tá, tudo bem, você quer se matar? Vamos falar sobre isso, então você não quer sentar e me explicar quais são os seus motivos pra você se matar? Ela sentou, falou e ela disse que saiu daquela sessão decidindo que ela queria voltar na semana seguinte. E assim foi que ela acabou, claro, levando um tratamento com remédios a sério também, e ela acabou estando ali naquele dia com a gente, querendo ser psicóloga também, querendo poder ajudar outras pessoas, porque alguém um dia
parou para ouvir o que ela tinha a dizer, né? Não falou a mesma coisa que todo mundo dizia sempre, não comparou ela com outras situações pior, mas falou, tudo bem, vamos conversar sobre isso, né? Então eu achei muito legal a história dela. E a outra história de uma outra menina que estava junto com a gente também, ela tinha passado por uma história bem difícil de internações, tudo, e ela disse que ela, com depressão, ela sempre se acostumou a tomar muitos remédios. E aí, enfim, teve um dia que ela terminou com o namorado dela, ela ficou muito mal e ela voltou pra emergência. Chegou super nervosa pra psiquiatra e falou assim, olha, eu terminei com meu namorado, eu não tô me sentindo bem, eu tô ansiosa, cuspiu tudo em cima da mulher, ela fez uma encenação lá mais ou menos de como ela falou. E aí a psiquiatra olhou pra ela com calma, depois de tudo que ela falou, e aí ela falou assim, eu terminei com meu namorado, eu tô muito mal e tudo isso aconteceu, e a psiquiatra virou pra ela e falou assim, então, né, mas eu não tenho nenhuma pílula pra término de relacionamento. E aí ela parou e ficou tipo, como assim? Tipo, o que você tá falando? E aí ela parou e falou, vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre como você pode lidar com esse término do seu relacionamento de uma forma melhor do que você simplesmente continuar tomando remédio? E também ela disse que foi o momento que ela realmente parou e passou a confiar no profissional. Então ela disse que ela não sentiu que a mulher falou hostil com ela, que a mulher chegou e falou, ai, olha, não tem nenhuma pílula aqui pra fim de relacionamento. Não, diz que ela foi atenciosa e ela foi, ela realmente parecia que abraçou a causa dela, no sentido que fez ela enxergar. Você tá procurando remédio para coisas que você tem que trabalhar em você, né? Você não vai chegar aqui, terminei com meu namorado, ok, antidepressivo, toma, né? Então, o que todas essas histórias mostram pra gente? Que a gente só precisa ser mais atencioso, a gente só precisa escutar um pouco mais, né? A gente só precisa deixar um pouco mais a pessoa falar e oferecer ajuda sempre, né? Oferecer a mão, oferecer o braço se a pessoa precisar, enfim, oferecer ajuda, né? Eu acho que isso é o mais importante. Gente, as minhas dicas foram essas, foram 4 dicas. Eu acho que o principal é você ouvir, ouvir e ouvir, sempre ouvir, não falar tanto, né? Minha avó, muito especial, costumava falar pra mim que Deus deu pra gente 2 ouvidos e uma boca por um motivo, né? Então a gente tem que ouvir mais e falar menos. Eu tinha escrito aqui que era pra eu me apresentar e eu esqueci de me apresentar. Pra quem continua na live, meu nome é Ana Carolina, eu sou psicóloga. Estudo muito, me interesso muito pelo assunto do suicídio. Minha tese da pós-graduação foi sobre suicídio. E o que vocês acharam da live de hoje? Agora eu tô aberta para as dúvidas. Eu não li nada, eu não vi nada. Eu vi que tinha gente escrevendo muitas coisas, mas eu realmente tentei me focar para eu não me perder aqui no que eu tinha para falar, tá? Até me estendi um pouco mais. Dúvidas, comentários, o que vocês querem perguntar? Vocês conhecem alguém que de repente vocês podem ajudar? Às vezes essa pessoa só precisa ser um pouco notada, né? Pra quem assistiu 13 Razões, acho que é esse, né? O nome em português. Você vê que a menina tava lá angustiada, né? Pra falar com alguém e todo mundo passava e parecia que ninguém notava, né? Então achei interessante a gente comentar um pouco sobre isso, tá? Dúvidas, comentários, alguém que vocês querem, alguma coisa sobre que vocês querem falar? Deixa eu ver aqui se eu esqueci de alguma coisa. Não ignorar os comentários de suicídio. O curso, quem quiser fazer o curso da Vasos, manda uma mensagem pra mim que eu mando o link pra vocês, ok? O que nós temos aqui? Mandei um direct, legal. Quem ficou até agora na live, aprendeu alguma coisa? Vocês gostaram? O que tem aqui? Deixa eu ver. Gente, então é isso. Eu acho que todo mundo entendeu o que eu quis dizer. Acho que todo mundo pode sair daqui sendo uma pessoa melhor, sendo um amigo melhor. E uma outra coisa, né? Eu acho que só de vocês estarem aqui hoje, eu acho que já demonstra o quão aberto vocês estão para serem pessoas melhores, né? Essa, como eu já esperava, foi a minha live com menos pessoas. E eu já esperava isso, porque quando a gente fala sobre esse tipo de ajuda, de ajudar os outros, sobre suicídio, sobre essas questões, sempre tem menos pessoas. As pessoas fogem, as pessoas não querem falar disso, as pessoas acham que não precisa. Enfim, era o esperado e foi o que aconteceu, tá? A Carol tá me perguntando, como identificar o melhor profissional? Carol, é difícil, né? Às vezes, quando a gente tem esse tipo de questão, a gente pensa, mas e se procurar um profissional ruim, né? O que vai acontecer? Eu acho que o importante é você começar procurando um profissional,
Eu diria para você pedir indicações, a não ser que seja algo que você tenha insegurança de perguntar. Eu acho que hoje em dia, de contar para outras pessoas, né? Hoje em dia com a internet, a gente também consegue ler um pouco sobre a pessoa na internet, né? Às vezes as pessoas deixam opinião também sobre a pessoa. Então acho que vale a pena dar uma olhada nisso, de repente, se você gostar do que a pessoa escreveu, né? A visão que a pessoa tem sobre as coisas, né? Mas o ideal é sempre procurar a ajuda de um psicólogo, procurar a ajuda de um psiquiatra, né? Para poder cuidar bem desse problema aí como um todo, ok? Vamos ver aqui. Paty, se você tiver alguma coisa pra complementar, você pode falar, tá? Tá, e Carol me perguntou, né? Qual linha a seguir? Carol, a linha vai depender muito da pessoa, né? Na psicologia a gente tem muitas linhas teóricas e vai depender do que se encaixa melhor pra pessoa. Eu diria que a pessoa pode ler um pouco sobre as linhas teóricas que existem, qual que a pessoa de repente acha que se encaixa melhor, né? Ou de repente tentar ir no profissional e tentar, né? Muita gente vai pro profissional sem saber qual é a linha, sem saber o que é isso. Tem gente que fala pra mim, nossa, eu vou na terapia há tantos anos, nem sabia que isso existe, né? É mais uma empatia que a pessoa tem com o profissional mesmo, né? De ir, de gostar, enfim. Solange, estou precisando encaminhar uma pessoa para terapia. Isso, Solange, encaminha sim, né? Seja esse apoio que a pessoa tá precisando, ok? Se eu tenho alguma indicação de santos. Não, por enquanto eu não tenho nenhuma indicação. Eu vou dar uma olhada com uns colegas meus e aviso vocês, tá? Vocês que estão precisando de indicação, ajuda, me mandam uma mensagem no direct, que eu vou tentar dar uma pesquisada para ajudar vocês, ok? E mais uma coisa importante, tá? Suicídio e depressão profunda não podem ser tratados com terapia online, tá? Então, se vocês conhecem alguém ou se vocês precisam, infelizmente a gente, por conta da legislação mesmo, das resoluções do Conselho Federal, a gente não pode atender online, ok? Gente, uma boa noite para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E semana que vem... o desafio dessa semana, né? O desafio dessa semana, então, é que vocês parem para prestar atenção em alguém que tá à volta de vocês. E, de repente, que vocês tentem exercitar isso, né? De ouvir um pouco mais e falar um pouco menos, tá bom? Depois eu quero saber se vocês foram bem-sucedidos, gente. Bom final de domingo para vocês. Um beijo e até a próxima semana. Tchau, tchau.